como que você sabe se a questão é fácil, média ou difícil? Ah, pronto. Agora você é expert em identificar o nível da questão. Opa! Oficialmente gravando, meu nome é Júlio Chamas. Aos 18 anos de idade eu fui aprovado em 3 faculdades de medicina. Eu sou diretor pedagógico da plataforma SAID e hoje eu estou aqui para te contar sobre a minha estratégia de prova para o primeiro dia do Enem. Primeiro dia do Enem no qual eu acertei 82 questões de 90, enquanto eu estava no segundo ano de medicina. E no primeiro ano de medicina eu acho que eu acertei 80. E no terceiro, quando eu estava ali prestando o Enem, acertei 81 questões. Ou seja, eu estou aqui para te ensinar como é a minha estratégia de alto desempenho para se manter constante nesses acertos do Enem, mantendo ali uma nota excelente dentro do primeiro dia e indo muito bem também na redação. Afinal, eu sou corretor de redação, né? Bom, vamos lá. O que eu quero contar para você? Eu quero contar como é o meu raciocínio de prova. O que eu penso sobre a prova do primeiro dia? Primeiríssima coisa, vou dividir este vídeo em duas partes. Na parte conceitual, em que eu trago alguns conceitos de prova do Enem, e, em segundo lugar, na própria estratégia. Eu quero começar pela parte conceitual. Aqui no meu canal há um vídeo em que eu detalho quais são os pilares que eu usei durante a minha preparação para estudar linguagens e códigos e humanas. Aliás, já aproveito aqui para recomendar. Eu não só estudei linguagens e humanas pelas provas antigas. Eu estudei vendo muito as aulas também do Pedro Assad. Pedro Assad, que é o chefe da plataforma SAID, na qual sou diretor pedagógico. Dentro da plataforma há um módulo que se chama Inteligência Linguística. Caraca, que módulo! Aquele módulo foi sensacional para mim. Eu comecei a entender como que se de fato raciocinava dentro da prova de linguagens e depois na prova de humanas do Enem. Ou seja, indico para todo mundo a plataforma SAID. Inclusive, há o meu cupom aqui, caso você queira assiná-la e ser aprovado em medicina em 2025. Cupom CHAMAS10. Bom, voltando. Em conteúdo, no sentido de conceito, melhor dizendo, eu divido o estudo de linguagens em alguns pontos. O primeiro deles é ganho de vocabulário. O segundo é ampliação da sua capacidade imaginativa. O terceiro é moldar a sua capacidade de interpretação. O quarto é conteúdos que você deve aprender durante a sua preparação. E o quinto ponto é paciência. É um processo de longo prazo, não é algo imediatista, não é algo de curto prazo. Ah, Júlio, mas nós estamos a 2 meses do Enem. Sim, para mim 60 dias é algo já de médio prazo, não é curto. Curto para mim é o aluno que quer fazer em uma semana, que quer aplicar em uma semana isso que eu ensinei e já quer ter uma melhora absurda, colossal. Rapaz, você tá brincando comigo, que você quer uma vaga de medicina, uma vaga que custa 700, 800 mil e você quer assim subir 10 acertos de linguagens em uma semana? Ah, bicho, você tá achando que eu sou patati patatá? Não é possível isso. Boa, beleza, então você entendeu aqui a lógica que eu uso de conceito para estudo de linguagens e códigos de humanos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque essa lógica de conceito, meu caro aluno, se relaciona também à forma como eu irei dispor a minha estratégia de prova. E bom, nesse sentido, eu enxergo a prova do dia 1, 45 questões de linguagens, para quem não se lembra, E lembrando, linguagens é uma área que engloba português, levemente gramática, interpretação de texto, artes, essas coisas aí. E a redação e humanas. Humanas que engloba geografia, história, sociologia e filosofia. E às vezes ali, mais ou menos isso daí. Eu ia falar às vezes algumas atualidades, mas isso se encaixa dentro de geografia. Bom, eu divido a minha prova começando necessariamente pela redação. Eu abro a redação, é a primeira coisa que eu faço. Eu olho para o tema da redação e talvez eu traga alguma coisa até de redação em breve aqui para o YouTube, mas olhou para o tema, qual que é a primeira coisa que você faz? Olhou para o tema, pensa no problema. Eu olho para o tema de redação e eu penso no problema do tema. O Enem é uma prova social, é uma prova que sempre te pedirá um problema. Eu olho para o tema e eu penso no problema. Identifique o problema. Segunda coisa, eu começo a pensar nas causas e nas consequências daquele tema. Causas são as razões, os motivos, os porquês de aquele problema realmente ser um problema na sociedade, O que causa, o que faz com que ele aconteça? Eu olho para as causas e eu penso nas causas. Isso tudo antes de ler os textos motivadores, a coletânea. Eu penso e eu escrevo quais são as principais causas daquele problema, daquele tema. E depois, terceiro ponto, eu penso nas consequências dele. Como ele se impõe na realidade. Ou seja, quais são os resultados, quais são os impactos, quais são as consequências dele na realidade. Eu começo a anotar isso também. Eu anoto pelo menos umas 3 causas e umas 3 consequências ali. Lembrando isso tudo antes de abrir os textos motivadores. Eu só li o tema, eu só li a frase temática. E a partir dela eu identifico o problema, as causas e as consequências. Então fui lá, leitura da frase temática, causas e consequências. E agora estou na parte de linguagem
explorando de fato 15 questões ali e pulando as que eu não sei. Depois dessas 15 de linguagens, eu iria para mais 15 de humanas. Jogaria ali mais 15 de humanas e já faria 30 questões da minha prova. Boa, 15 de linguagens, 15 de humanas e... ponto importante. À medida que eu terminar um bloco, então terminei um bloco de 15 questões de linguagens, eu já passo esse bloco no gabarito. Eu já pego ali o gabarito e já marco as que eu já consegui fazer. Normalmente eu vou marcar de novo umas 13, umas 12, umas 14, eu já jogo no gabarito. Por quê? Porque, cara, isso é a melhor coisa. É como se eu tirasse... Você tá prestando atenção? É como se eu tirasse um peso das minhas costas. Eu consigo relaxar, cara. Porque eu já tirei 15 questões. Aí eu vou lá, faço depois humanas, aí eu tiro mais 15, 14, 13 questões das minhas costas. Nossa, é uma delícia, a prova ela vai saindo. Você vai fazendo, então, ó, fui lá, fiz. Você vai fazendo, a coisa vai ficando mais leve. Você não fica com aquela ideia de, nossa, faltam 90. Não, faltam 60, né? Faltam 75. Vão faltando menos questões à medida que você vai fazendo e vai passando no gabarito. Passar no gabarito entre os blocos. Este é outro ponto da estratégia. Então, ó, vou recapitular. Comecei em redação, texto motivador, causas e consequências, 15 questões de linguagens, gabarito, 15 questões de humanas, gabarito. Boa. Volto para a redação. Faço meu rascunho ou meu projeto de texto. Eu, Júlio, sempre faço projeto de texto. Eu faço meu projeto de texto em todo o texto que eu vou fazer. Vou lá, faço meu projeto de texto, coloco o que é principal na minha introdução, na minha argumentação 2 e na minha conclusão. Demoro 15 minutinhos nesse projeto de texto, às vezes 20 minutinhos nesse projeto de texto. Fiz o projeto, mando mais 15 questões de linguagens. Passo no gabarito, volto para o projeto de texto. Confiro, arrumo ali uma coisa ou outra do projeto de texto, boa, e já vou agora para a redação. Arrumei o projeto de texto, agora eu já vou escrever minha redação. Seja para passar de fato, né, para o rascunho, construir um rascunho completo, caso eu decida fazer projeto de texto, rascunho e passar limpo, ou projeto de texto integralmente já fazer a redação. Existem essas duas opções. Eu costumo, aliás, eu fiz, né, no meu ano e sempre, eu acho que teve só uma vez que eu fiz rascunho. Eu passo direto a caneta. Tipo assim, ó, eu vou lá, faço projeto de texto, beleza, estrutura mapeada, passo a limpo a redação. Isso é fundamental. Nossa, eu ganho um tempo absurdo, porque eu não preciso fazer rascunho. No rascunho demoraria 30 minutos, 40 minutos. Pô, eu faço isso diretamente a caneta. E por que eu sei fazer isso? Porque, pô, eu pratiquei pra caraca, bicho. Na minha preparação, eu fazia 2 redações por semana. E eu fazia diretamente a caneta. Por quê? Porque eu tinha preguiça. Essa é a verdade. Eu tinha preguiça de fazer o rascunho. Aí eu comecei a fazer diretamente a caneta. Pronto, fiquei craque em fazer redação diretamente a caneta. E no Enem eu repliquei isso e também fiz diretamente a caneta. E deu muito certo. Boa, perfeito. Isso é a minha ideia até a questão mais ou menos 45. Então, até a questão 45, eu já terei feito a minha redação. Ou passado de fato a limpo, ou feito só o projeto de texto. Algo nesse sentido. Alguma coisa aí eu já vou estar bem nesse caminho. Depois vou lá, mais 15 de humanas, mais 15 de linguagens. Pronto, mais 30, 45 mais 30, 75. Acompanhe meu raciocínio. Eu falo rápido, você precisa prestar atenção. Não adianta ficar tentando ver este vídeo enquanto você faz outra coisa. É um vídeo que você tem que ver prestando atenção, senão você não vai entender, porra. Tô te dando uma estratégia aqui excelente que eu uso. Não são essas estratégias mequetrefes. Eu faço fáceis, depois eu faço médias, depois eu faço difíceis. Sempre que tem texto longo eu pulo. Vá. Vou nem falar pra onde você vai, viu, com essas estratégias aí. Estratégia ruim demais, fica fazendo um pouco... Como que você sabe se a questão é fácil, média ou difícil? Pronto. Agora você é expert em identificar o nível da questão. Pelo amor de Deus, palhaçada isso. Ou você faz a questão e ela é fácil pra você, ou você não faz a questão. Você tem duas opções, ou você consegue fazer ou você não consegue. Não tem essa de ficar tentando identificar se é fácil, média ou difícil. Para com isso, para com essa palhaçada. Vou recapitular então o que eu faço. Tema da redação, causa, consequência, 15 de linguagens, 15 de humanas. Escrevo o projeto de texto, 15 de linguagens. Confiro o projeto de texto, escrevo a redação, 15 de humanas, fechei com mais 15 de linguagens. Volto ali, às vezes para redação, arrumo um ponto ou outro se for necessário, se eu não tiver feito direto no papel, né? A caneta, arrumo um ponto ou outro e passo ali. Caso não, eu só faço uma pausa e aí depois dessa pausa eu volto e termino ali as 15 de humanas que faltaram. E pronto, acabei a minha prova. Aí veja, eu quero só que você entenda, eu te falei a minha estratégia de prova. Não quer dizer que você precisa seguir a minha estratégia de prova. O que seria muito bom você seguir? Seria muito bom você seguir os pilares
da estratégia de prova. Quais são os pilares? 1. Alternar. Agora eu te passo os pilares para você de fato entender. 1. Alternar entre questões de linguagens e de humanas e a redação. 2. Entre os blocos de questões, passar para o gabarito as questões que você já marcou com certeza ali. 3. Olhar a redação em primeiro lugar e elencar as causas e as consequências dela, já fazendo meio que um esboço do que você tem em mente sobre esse conteúdo. 4. Saber pular a questão quando ela for difícil para você. Não quer dizer que ela é difícil para a prova, ela é difícil para você. Se você não sabe, se você não conseguiu fazer, para que você vai insistir? Só porque ela é fácil? Não, você vai pular e vai voltar depois. Afinal, você aprendeu que não se resolve o problema com cabeça quente. Isso aí sua mãe e sua avó já te falaram 1000 vezes. Quando você está com um problema, você dá um espaço e aí você volta depois. Então você precisa ter essa habilidade de voltar posteriormente para a questão. 5º pilar, saber fazer pausas. Você precisa fazer pausa, necessariamente. É algo muito fundamental. Você precisa, às vezes, pausar entre um bloco e outro para dar uma respirada. Ou pausar ali para ir ao banheiro, para comer alguma coisa. Coma tranquilo, bicho. Você não vai comer fazendo a prova. Você vai mastigar com calma. Você vai pensar no que você está mastigando. Você vai aguçar suas papilas gustativas e sentir o gosto bem do que você está comendo. Entendeu? Você precisa ter esse momento durante a prova. Não pode ser aquela coisa com pressa. Pô, tem que comer, tem que ir ao banheiro, tem que ir aqui fazer uma pausa. Não, bicho. Isso não dá certo, não. Isso não dá certo de jeito nenhum. Você precisa ter calma durante o momento de execução da sua prova. É a personalidade calma que faz com que você consiga acertar mais questões. Inclusive, fica para outro dia a história do momento em que eu cortei a minha perna no Enem. Quando eu passei a perna embaixo da cadeira. E aí eu gastei, sei lá, uns 20 minutos com isso. E vou contar para vocês como que eu ainda passei neste ano. Bom, o vídeo é esse. Te dei aqui as estratégias de prova que eu uso. Te mostrei também como que deve ser a lógica, né, para o estudo de linguagens e de humanas, apesar de eu já ter gravado um vídeo sobre isso. E, por fim, quero dizer, se você curtiu o vídeo, faça a gentileza de deixar o teu like. Se inscreva aqui no canal. Eu sou um recém-chegado do YouTube e eu ainda estou em processo de desenvolvimento aqui. Seu like é realmente muito importante para mim. Eu odeio pedir curtida, viu? Eu odeio pedir like, mas pô, se você não curtiu o canal não cresce, né? Aí eu paro de fazer vídeo. Bom, também, se você quiser ser aprovado em medicina, plataforma SAD, didática mágica, resultados garantidos, vem estudar conosco. No mais, se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Grande abraço!